Boa noite, meus amigos, meus irmãos queridos. Nós vamos iniciar a palestra de hoje com a alegria cristã. São músicas para harmonizar o ambiente da sua casa. Após a palestra, não desligue. Coloque um copo de água ou uma jarra com água para ser fluidificada. Nós vamos ter o tratamento e o passe à distância, né? Então, desejo a vocês uma boa noite, uma boa palestra. Fiquem com pensamentos elevados, vibrando muita luz dentro do seu lar. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro o que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. E por trás de cada olhar
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. A mão, é preciso entregar o coração, é preciso amar sem pedir, é preciso servir. Vibre, vibre, sempre, 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 amar e servir é ser feliz. Vibre, 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 sempre, 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 amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre, vibre, sempre, 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 amar e servir é ser feliz. Vibre, vibre, sempre, 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 amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Olá, como estão? Espero que todos estejam bem, dentro do possível, no quadro atual, né, do que estamos passando, no que estamos vivenciando. Espero que todos estejam equilibrados, harmonizados, confiantes e esperançosos no porvir
que está sob as nossas mãos, né? Hoje vamos trabalhar o tema que está lá no Fonte Viva, capítulo 9, com o título Estejamos Contentes. O Espírito Emmanuel ditou a Francisco Cândido Xavier. E traz o início, as primeiras frases. Emmanuel nos traz assim: o monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Então, Emmanuel está nos chamando a atenção para os excessos que cometemos. A ganância, né? Nunca estamos satisfeitos, nunca é o suficiente. Então é isso que ele está nos alertando. Aprendamos a viver com o necessário, cuidado com o supérfluo, cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade extremada, né? Porque nós sabemos que na realidade nada possuímos, nada é nosso, tudo é empréstimo divino. Deus nos concede o uso, então precisamos ter inteligência, temos que usar o intelecto, né, para saber mudar as devidas destinações àquilo que nós possuímos, muito ou pouco. Então precisamos atentar com relação ao orgulho e ao egoísmo, se não estamos extrapolando, se não estamos prejudicando a quem quer que seja, ou melhor, se não estamos auxiliando como devíamos ao próximo. Então temos que nos atentar com aquilo que nós possuímos, se nós não estamos trabalhando essa ganância, essa insaciedade do ter, né? E nós vamos ter lá no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 15, no capítulo 12, versículos 15 a 21. E disse-lhes: olhai, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. E contou para eles uma parábola, dizendo: a região de certo homem rico produziu abundantemente, e arrazoava em si mesmo, dizendo: que farei? Porque não tenho onde recolher meus frutos. Disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Mas disse-lhe Deus: insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparastes para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Schutel nos dá a explicação, né, para esta parábola. Ele fala que a parábola do avarento é uma síntese maravilhosa do trágico fim de todos aqueles que não veem a felicidade senão no dinheiro.
e se constituem seus escravos incondicionais. Para essa gente, havendo dinheiro, há tudo. A avareza é a véspera da mendicidade, ou seja, o fator da miséria. Quantos miseráveis perambulam pelas praças, implorando o óbolo, e que, mesmo nesta existência, foram ricos, sustentaram grandezas, vastos celeiros transbordantes. Quantos párias se arrastam pelas ruas, a bater de porta em porta, implorando uma esmola, pelo amor de Deus. Ele continua. Qual a origem dessa situação penosa que atravessam? Qual a causa desses sofrimentos? A avareza. Ricos de dinheiro eram pobres para com Deus, porque, embora não lhes faltasse tempo, nunca se dedicaram a Deus, nunca procuraram a sua lei, nunca pesquisaram o próprio íntimo em busca de algo que existe, que sente, que quer e que não quer, que ama e que odeia, que vê o passado, que ao menos teme o futuro. Nunca buscaram saber se essa centelha de inteligência que lhes dá tanto amor ao ouro, tanta ganância pelos lucros terrenos, poderá, quiçá, talvez, sobreviver a esse corpo que de uma hora para outra cairá exânime, cairá morto para ser entregue ao banquete dos vermes, né? Então, Caibar Schutel sempre muito contundente, né? Muito firme nas suas colocações, mas novamente chamando a atenção para despertar nós, espíritos encarnados, né, que habitamos o planeta, para o verdadeiro tesouro que nós devemos acumular. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, temos assim: os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente, ou seja, só temos o direito de utilizar muito bem aquilo que Deus nos permite, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso conhecimento. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma a sua bagagem com objetos de uso nesse país, e não se carrega de coisas que seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo que nela vos poderá servir, né? Então, as grandes indagações, algumas indagações que eu escolhi aqui, para nós fazermos a nós mesmos quando voltarmos à pátria espiritual, né? O que fizemos do tempo que Deus nos confiou? Como utilizei meu livre-arbítrio? Quais as virtudes que desenvolvi?
e muitas outras, inclusive processos de vitimização e cura que faremos para nós mesmos. As posições no céu não são compradas com dinheiro material, né? Mas ganhas pela prática do bem, pelas qualidades do coração, pela transformação moral, pela elevação do sentimento. Então, nós não vamos levar nada daquilo que angariamos materialmente falando no planeta Terra. Vai ficar aqui, né? E para quem será? Não sabemos. Nós precisamos aprender a dar destinação adequada a tudo aquilo que conquistamos. Não somando uma grande soma em dinheiro, em bens e gastando tudo e estragando o corpo com o tempo, só sorvendo dessas riquezas. Não, temos que pensar no outro. Temos que sempre estar pensando no que nós podemos fazer para aquilo que nós temos estar à disposição do outro, para nós auxiliarmos da evolução do próximo, né? Isso é o que nos cabe. Em Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21, diz assim: Não junteis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e os ladrões os desenterram e roubam. Mas acumulai para vós tesouros do céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, onde os ladrões não os desenterram nem roubam, porque onde está seu tesouro, aí também está o teu coração, né? Então nós vemos que nós temos que entender quais tesouros que nós devemos adquirir e guardar para nos trazer um benefício futuro, né? Rodolfo Caligares, no livro Sermão da Montanha, capítulo Riquezas, nos esclarece assim essa passagem. Não se creia, conforme pode parecer, que Jesus condene as riquezas. O que ele recomenda é que não nos escravizemos a elas, nem façamos de sua posse a finalidade exclusiva de nossa existência, pois sendo transitórias, deixá-las tornar-se-ia uma tortura para os nossos corações. Quis o Mestre dizer-nos que desenvolvamos as boas qualidades da alma, a caridade, a misericórdia, a tolerância, enfim, o amor fraterno para com todos. E com propriedade, Honório Onofre Abreu, no livro Luz Imperecível, no capítulo 29, traz assim: a pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação, né? Muitos dizem que o lixo de um homem é o tesouro do outro, né? Ou seja, como nós poderíamos colocar na balança o que é verdadeiramente um tesouro? Quando abrimos os olhos à nossa cegueira espiritual, veremos que o tesouro não se constitui em amealhar bens materiais, que são transitórios e de existência efêmera, e sim o desenvolvimento do sentimento, do coração, das nossas potencialidades de amar. As conquistas do coração elevado são para sempre. Ninguém ou coisa alguma pode nos tirar. Por isso são tesouros verdadeiros. Como disse, são conquistas que não perdermos mais. Esses realmente são tesouros, são riquezas que vale a pena nós amealharmos, nós conquistarmos, nós somarmos e permanecermos com ela, que são o desenvolvimento do nosso senso moral. É nisso que nós precisamos focar a nossa existência. No Evangelho, segundo o Espiritismo, voltamos.
No Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá que a fonte do mal está no orgulho e no egoísmo. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo, quando os homens se dirigirem pela lei da caridade, né? Então, quando nós realmente entendermos que não há injustiça, que nós não estamos sendo vítimas, que as leis divinas são perfeitas, nós vamos entender e vamos começar a distribuir melhormente aquilo que nós conquistamos. Quando nós desenvolvermos o nosso senso moral, entendermos que o que nós recebemos está de acordo com as nossas construções realizadas pelas reencarnações sucessivas, nós vamos entender que já trilhamos em todas as faixas da sociedade. Já fomos pobres, já fomos ricos, já fomos senhores, patrões, já fomos operários, servos. Então, nós já experienciamos em praticamente todas as vertentes da sociedade, né? E nem sempre nos conduzimos bem, nem sempre nos conduzimos como deveria. Então, não podemos reclamar por não termos essas ou aquelas possibilidades, pois se não tivemos nessa encarnação, com certeza tivemos em outro. Ou, se não tivemos em outra, com certeza ainda teremos numa encarnação futura. O problema é que precisamos estar preparados para, quando solicitamos alguma prova, estarmos prontos para assumir os riscos e as responsabilidades daquilo que nós pedimos. Porque nós podemos ser atendidos naquilo que nós pedimos, naquilo que solicitamos passar. E nós precisamos que isso não seja motivo de queda para nós mesmos, né? Que nós mesmos iremos propiciar uma queda nessas escolhas dessas situações. Então, precisamos desenvolver, desbastar o nosso orgulho e nosso egoísmo para justamente buscar a compreensão de amar ao próximo como a si mesmo. E assim dedicarmos melhormente as nossas atividades para os outros, sim, mas para a elevação que nós precisamos construir em nós, né? Caridade é o amor em ação. Depende exclusivamente de entendermos como dirigir as nossas vidas. Novamente, no Evangelho, no capítulo 16, item 11, traz assim: mas qual é então o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução desse problema, pois nela está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Então, precisamos urgentemente desenvolver o amor, né? Fenelon, também no Evangelho segundo o Espiritismo, traz a seguinte colocação: o homem, sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. Então, não é uma condenação de quem possui bens, é a condenação da má utilização, que nós devemos colocar tudo num processo dinâmico. A vida é dinâmica.
Então, se você tem uma empresa, que você pague regiamente, condignamente todos os seus servidores. Não abuse, não cometa deslizes nem atos que você não gostaria que fossem cometidos se você estivesse nessa posição. Então, a ideia é essa. Aquilo que você tem, que coloque à disposição de todos aqueles que te cercam, daqueles que não têm nem o mínimo necessário. Né? Não tenho nada, não tenho o seu tempo, não pode elevar o pensamento a Deus, não pode pedir uma prece a todos aqueles, por exemplo, que estão trabalhando nesse momento nos hospitais com muito medo de pegar uma doença. Né? Então nós temos bens que podemos colocar à disposição. Né? Olhemos também na nossa despesa, será que não temos nenhum alimento que está ali vencendo, vamos jogar fora? Por que não doarmos? Então há uma série de situações que podemos compartilhar, podemos auxiliar as criaturas. Né? Voltando ao texto do Fonte Viva, Emmanuel fala assim: por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? Né? Muitas vezes nós esperamos um prêmio da loteria, né, de final de ano para podermos iniciar qualquer tarefa no auxílio àqueles que precisam. Né? Mas quem é o primeiro a se beneficiar? Sou eu, né? Então, na verdade, é uma solicitação meio estranha, né? Eu não estou esperando que o outro seja beneficiado. Eu primeiro quero me beneficiar. E aí acontecem geralmente os excessos. Não, eu primeiro preciso comprar uma casa. Não, mas agora eu preciso de roupas. Agora eu preciso de um meio de locomoção, um carro. Mas minha esposa também precisa de um carro. Mas a minha filha mais velha também. Não, mas o meu outro filho vai precisar. E aí nunca é suficiente. Não, agora eu já tenho tudo. Então, não, mas eu gostaria de uma casa de campo. Compro uma casa no campo. Então, agora que eu tenho a casa, eu gostaria de uma casa na praia. Nunca é suficiente. Esse é o risco. Esse é o perigo. Né? Então, isso, o que nos comenta Emmanuel, é apenas um disfarce do egoísmo. Né? Que no fim nós não vamos ajudar absolutamente a ninguém, só vamos ajudar a nós mesmos. Né? Então Emmanuel continua: a caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir do mealheiro, da moeda, daquele cofrinho de moedas que tinha na minha época. Né? Hoje já não existe mais, acho eu. Né? Sempre temos que ter alguma coisa para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca, nos dias de temporal, né, de ventos intensos, e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Então, sim, é interessante, você tem o que ajudar, tem com que auxiliar as pessoas, ótimo, muito bom, né? E Deus te dê em dobro, que Ele te prodigalizou, né? Ter o suficiente para você e também para doar. Então, que você possa sim, né? Ser bem-aventurado no uso desses seus bens. Então, Neio Lúcio, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz no livro Alvorada Nova, na lição 30, declaraste não possuir dinheiro para auxiliar. Esqueces-te, meu filho, de que podes sorrir para o doente e estender a mão ao necessitado? Então, temos outras maneiras de ser caridosos, de realizar o bem. Então, nós precisamos identificar isso. O sol não nos cobra nada, né? Pelo calor, pela vida, né? As estrelas também não cobram pelo brilho que emitem. As flores não cobram pelo perfume. O ar
atmosférico tão necessário à vida, né? Exclusivamente, nós precisamos do ar para viver, não cobra de nós nenhum imposto. As aves cantam também sem nos cobrar nada. Então nós precisamos aprender a observar melhor a natureza, o que acontece ao nosso entorno, à nossa volta, né? Porque nós temos muitas possibilidades de auxiliar, de ajudar, sermos o quê? Mais persistentes no bem, mais confiantes na ação, entendermos que somos espíritos experienciando na carne, que nada está fora do lugar, as leis de Deus estão regendo tudo perfeitamente, que nós podemos sim contribuir com o nosso otimismo, com a nossa persistência no bem. Então nós podemos dar de nós mesmos em toda parte. Muito acima do dinheiro pairam as tuas mãos amigas e fraternais. Quem de nós não pode fazer uma oração, né? Um momento de vibração em prol de toda a humanidade, do nosso planeta, em prol de nós mesmos, do nosso lar, dos nossos familiares também, sim, claro. Mas vibrarmos num padrão positivo, numa situação não de desespero, mas de introspecção, sim. O momento é grave, nós entendemos isso. Mas não entremos em pânico. Do que temos tanto medo? De morrer? Mas somos espíritos imortais, quem morre é o corpo. Nós sabemos disso. Outros não sabem. Temos que aceitar a opinião dos outros também, entender o sofrimento e a dor das criaturas. Então, muitos de nós não conseguem observar as riquezas de que somos portadores. Vejam a maravilha da questão digital. Pensa bem, não ter isso hoje. Quantos estudos não estão sendo feitos? Coisas que nós estamos aprendendo. Vocês viram, eu errei aqui algumas vezes. Ainda tenho dificuldade nesses equipamentos, nesses programas. Mas estamos nos esforçando, estamos tentando aprender para todos nós estarmos em contato. Então, que nos esforcemos mais, oremos mais, sejamos positivos, otimistas, confiantes, né? O futuro está aí nos aguardando e o futuro, com certeza, será bem melhor do que nós estamos vendo aqui hoje, né? Emmanuel, no livro Dinheiro, lição número 3, traz assim: há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Temos conosco os sovinas da inteligência, que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia, os abastados da saúde, que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria, que cerram as portas aos tristes, isolando-se no oásis de prazer, os felizes da fé, que procuram a solidão, a pretexto de se preservarem contra o pecado, os expoentes da mocidade, que menosprezam a velhice, os favorecidos da família terrestre, que olvidam os andarilhos da penúria, que vagueiam sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para com a humanidade. Então, veja, somos dotados de outros recursos espirituais que muitas vezes deixamos de realizar o que nos cabe por falta de atenção, por ignorância, né? Por imperfeição nossa. Nós não enxergamos que temos isso. Quem não pode, né, trabalhar o desenvolvimento do sentimento em prol de quem quer que seja, como falei agora há pouco, por exemplo, numa oração, né? Agora há pouco recebi a notícia que o pai de um amigo morreu. Primeira coisa que nós fazemos,
mandamos a mensagem para o amigo e elevamos o pensamento que essa alma retorne, né, ao plano espiritual, dentro das suas possibilidades, dentro dos seus méritos, mas que possa ser recebido, que possa ser amparado. Então, é uma maneira de ajudarmos. Elevamos o pensamento de forma sincera, singela, né? Mas sim. Então, nós temos muitos recursos e podemos, sim, colocar à disposição do próximo. Ele diz aqui vários, né? Aqueles que têm saúde podem ajudar a quem quer que seja, têm inteligência. Todos nós podemos doar algo que nós temos em nós, em benefício do outro, né? Podemos doar o ouvido, podemos doar o nosso tempo, podemos doar uma série de questões. Basta termos vontade, querermos fazer isso. E é isso que nós também precisamos compreender que devemos desenvolver em nós, né? Para construir esse sentimento de doação, esse sentimento de compartilhar aquilo que nós já possuímos. É um trabalho que nós devemos considerar pôr a termo, pôr em execução, né? Lá no texto do Fonte Viva, Emmanuel traz assim: descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. Estejam alegres e auxiliemos a todos. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento, né? Quantos de nós não poderiam agora estar gozando desta paz e viver em contentamento, né? E não está fazendo isso, né? Lembremos de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, não tinha bens materiais, mas distribuiu o maior tesouro que possuía, né? Será que nós não temos alguns tesouros para distribuir? Consultemos aí na nossa consciência o que nós podemos ofertar a quem quer que seja, a qualquer momento, né? Que nós possamos doar, né? Porque nós temos. Consulte-se, você vai ver que sim, né? Então, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, né? Veja bem, né? Onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração, que é justamente o entendimento do desenvolvimento do sentimento, né? Precisamos trabalhar o que nós podemos desenvolver em nós, a nossa transformação melhor, buscando ser melhores hoje do que fomos ontem, nessa luta constante contra nós mesmos, contra os nossos vícios, as nossas imperfeições. Precisamos construindo esse tesouro, né? Nesse sentido, o tesouro, Jesus deu do tesouro que ele possuía, deu de si, do seu amor, né? Da sua alma, do seu entendimento, enfim, de tudo que ele possuía, né? Tanto que ele é um marco definitivo da história. Curou, socorreu, ensinou, salvou, orientou, esclareceu, enfim, alimentou o espírito de todos aqueles que se dispuseram a ouvi-lo e entronizar os seus ensinamentos e os seus exemplos. Que tentemos, pelo menos, copiá-lo, né? Na utilização dos nossos recursos. Nós temos. Vamos compreender que precisamos pôr à disposição, utilizar esses recursos, né? Então, que tenhamos nossos corações cheios de júbilos, pois que o Senhor é conosco e como Ele nos deixou, né?
Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então, veja bem, que nós tenhamos condição de entender a necessidade de encontrar em nós os verdadeiros tesouros que nós já possuímos, que nós temos. Todos nós temos algo a ofertar, a dar, né? Podem ter certeza que sim. Como nesse momento vocês estão me ofertando aqui o seu tempo, o seu ouvido, o seu entendimento, verificando aquilo que eu estou falando, se tem base, se não tem, né? Não esgotamos nenhum tipo de assunto. Tudo que nós passamos é para a nossa reflexão, para o nosso desenvolvimento, para pensarmos que nós temos muito a contribuir, mesmo com pouco, materialmente falando, que temos. Então, cabe-nos manter otimistas, confiantes, zelosos, né? Mantendo os devidos determinações da vigilância sanitária, da saúde, enfim, mantermos a correção nos atos, mas nós podemos doar muito. Nós temos já muito que nós podemos contribuir para com a humanidade toda. Então, pensemos nisso, reflitamos sobre isso, né? Que possamos ter uma fé mais robusta, como essa do grão de mostarda, confiantes que Jesus, governador do nosso planeta, está no comando de tudo. Não existe um plano B, o plano é o A e ele está sendo executado. Não há improviso nos planejamentos divinos. Tudo está dentro da mais perfeita ordem, de acordo com as necessidades que nós, encarnados, criamos. Encarnados e desencarnados que estamos, nesse momento, morando no planeta Terra. Nós criamos essas experiências para nós. E se elas são amargas, precisamos refletir, pensar, analisar o que estamos realizando, o que estamos fazendo com o patrimônio divino que Deus nos ofereceu. Era isso que eu tinha para trazer aos amigos, que nos desculpem os erros aí na gravação, a gente ainda atropela aí as coisas, não temos tanto domínio, mas é com muito carinho, com muita alegria que a gente vem até vocês e convidá-los às reflexões, à elevação de pensamento. Continuemos firme, tudo passa, como Maria Santíssima falava, né? Tudo passa, isso também vai passar e logo estaremos juntos novamente, presencialmente, né? Para trocarmos as nossas vivências, as nossas experiências. Muito obrigado a todos, que fiquem com Deus, muita paz. Até uma próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila
e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.